Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nossa, já estamos no terceiro domingo do mês de outubro, isso mesmo! E hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa que veio antes de Jesus para preparar o caminho para ele. Isso mesmo! Nós vamos aprender sobre o seu primo João Batista. Assim, tia, o que você vai ensinar sobre João Batista? Vocês já vão ver. Antes, nós vamos recordar o versículo desse mês e também qual é o aplicativo da nossa vida para esse mês. Vamos lá? O versículo está em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler assim. Vamos comigo? Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Olha só, aqui está falando que toda sabedoria e entendimento vem do nosso Deus. Então, quando nós precisamos, a Bíblia fala que a gente pode pedir para Ele, porque com certeza Ele vai nos dar sabedoria. E nós estamos aprendendo sobre isso esse mês. Nesse mês a gente está vendo sobre conhecimento. E o que é mesmo conhecimento? É aprender algo novo para que você possa ser melhor em tudo que você faz. Então, o conhecimento é quando a gente aprende e a gente põe em prática aquilo. A gente tem que pôr em prática, não é ficar guardadinho lá só para você. Fala assim, eu aprendi isso agora, isso aqui vai ficar aqui, eu não vou passar para ninguém. Não, o conhecimento, quando a gente adquire, a gente tem que pôr em prática, a gente tem que usar esse conhecimento. Para quê? Para que a gente possa... Tudo que nós fizermos, a gente fazer da melhor forma possível. E é exatamente sobre isso que esse versículo está falando. E hoje a gente vai aprender que quando você descobre algo novo, isso pode mudar você. E se você colocar isso em prática, você vai fazer escolhas sábias. Vamos então para a nossa história de hoje? A gente viu desde lá do comecinho que o que Deus foi fazendo quando Ele criou tudo, quando Ele criou o mundo, quando Ele criou as pessoas. Mas o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo, isso mesmo. E aí tudo se bagunçou tal, e Deus falou, não quero mais saber desse povo, não tô nem aí. Foi isso que Deus fez? Não! Deus tinha um plano, Ele mandou um bebezinho aqui para a terra, para consertar essa bagunça toda que a gente tinha feito. E esse bebezinho era o próprio Filho de Deus. O nome dele era Jesus Cristo. E ele nasceu numa cidadezinha bem pequenininha chamada Belém. E ele, conforme Jesus crescia, ele se tornava mais sábio, mais forte e mais gracioso diante dos olhos de Deus. Mas enquanto Jesus estava crescendo, ele tinha um primo que era mais velho que ele 6 meses. Isso mesmo. O nome desse primo era João Batista, como a tia falou lá no começo. E os dois foram crescendo. Mas João, conforme ele ficou adulto, ele se tornou um profeta. E João, ele estava ali ele foi, na verdade, não é que ele se tornou um profeta, ele se tornou uma pessoa para preparar o caminho antes que Jesus começasse o seu ministério. Antes que Jesus começasse a trabalhar mesmo diretamente com as pessoas. E o João Batista, ele morava no deserto. Ele andava com roupas, era uma roupa diferente, tipo roupa de camelo, acho que era isso, carneiro, era uma roupa diferente. E ele comia gafanhotos e mel.
E o João, ele era cheio do poder de Deus. E ele pregava para as pessoas e ele falava para as pessoas. E João, ele ficava na margem do rio. E ele falava para qualquer um que quisesse ver que o reino dos céus estava próximo. Ele falava assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele falava isso para todo mundo. E as pessoas vinham de Jerusalém, de todos os lugares, para ouvir o que o João tinha a dizer. E muitas vezes, depois que eles ouviam o que João tinha a dizer, eles eram batizados no Rio Jordão por João. E as suas vidas, eles se entregavam de tal forma para Deus, de tal forma para aquilo que o João estava pregando, que as suas vidas eram transformadas. Então, alguns líderes religiosos que começaram a ouvir falar de João, começaram assim: a gente precisa ir ver esse homem, o que está acontecendo? Ele está batizando, ele está falando que ele fala em nome de Deus, será que ele é o Messias? Então eles chegaram lá para conversar com o João. E quando eles estavam conversando, eles perguntaram para João: você é o Cristo? Quem é você? Aí o João falou: não, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta Elias, nada disso. Aí os sacerdotes, esses religiosos, esses mestres da lei viraram para João e falaram assim: se você não é o Cristo, você não é nem Elias, nem o profeta, que direito que você tem de batizar? Aí o João virou e falou assim: olha, eu batizo com água, mas no nosso meio existe uma pessoa que vocês não estão reconhecendo, e mesmo ele vindo depois de mim, lembra que João nasceu 6 meses antes de Jesus? Ele falou: mesmo ele vindo depois de mim, eu não sou digna nem de amarrar a sandália dele. Uau! Gente, Deus já estava falando com João sobre Jesus. E olha, ele fala mais coisa aqui, ó. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Quando João estava falando isso, Jesus começou a sair do meio da multidão e ele foi se aproximando até João. E quando ele chegou até João, ele falou assim: João, eu vim para você me batizar. Na hora, João ficou super espantado. Ele falou assim: não, Senhor, eu não posso te batizar, é o contrário, o Senhor que tem que me batizar. Quem sou eu para batizar o Senhor? Aí Jesus falou assim: João, apenas me batize, porque eu vim aqui para cumprir o plano de Deus. E esse batismo faz parte do plano de Deus. E João, como era uma pessoa que ouvia o Senhor, que obedecia a Deus, ele batizou Jesus. E na hora que ele batizou Jesus, adivinha o que aconteceu? O céu se abriu e uma pomba desceu sobre a cabeça aqui de Jesus. E aí, uma voz forte, estrondosa, clamou lá do céu, chamou e falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E todas as pessoas ouviram. Isso, Deus quis dizer que Jesus era o filho amado dele e que ele tinha muita alegria em Jesus. E naquela época, João estava com vários seguidores, mas tinham 2 seguidores dele. A Bíblia fala que o nome dele era André, o outro era um outro seguidor. Eles chegaram para João e chegaram e falaram assim: quem é esse aí? Aí João pegou e falou: este é o Cordeiro de Deus. E esses 2 homens, o André e o seu amigo, foram atrás de Jesus para falar com ele. E eles chegaram e falaram assim: Rabi,
que significa mestre, onde que o senhor está hospedado? E aí Jesus pegou e falou assim, vem comigo, me sigam. E eles passaram o dia com o Senhor Jesus. E eles ouviram, aprenderam sobre Jesus, ficaram com Jesus, eles passaram o resto do dia com Jesus. Então André foi para casa e chamou o seu irmão chamado Simão. Ele falou assim, Simão, você não vai acreditar. Eu conheci o Messias. E o nome dele é Jesus. E ele pegou o irmão dele, Simão, e levou Simão para conhecer Jesus. E na hora que Simão conheceu a Jesus, na hora que ele conversou com Jesus, gente, ele se entregou totalmente a Cristo. Ele se entregou totalmente a Jesus e virou um seguidor de Jesus, isso mesmo. E aí, sabe o que Cristo fez? Ele trocou o nome de Simão. Ele falou assim, Simão, você não vai mais chamar Simão. O seu nome a partir de agora será Pedro. Isso mesmo, Deus chamou de Pedro, que significa pedra. Mas, continuando a história, esses homens, além de André, de Simão e desse outro amigo que estava junto com André, quando eles conversaram com Jesus, outras pessoas também ouviram sobre Jesus. E eles foram perguntar para João, porque eles seguiam a João. Eles falaram assim, ô João, todo mundo está indo atrás de Jesus. Está deixando de seguir você. Está indo lá atrás dele, ouvir as coisas, boas novas. E aí? Como que fica isso? Aí João virou, ele não tinha ciúmes, porque ele sabia o lugar dele. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho para Cristo. E como ele tinha adquirido conhecimento, ele sabia tomar decisões sábias. Então ele virou e falou assim, olha, o importante é que eu diminua e que Cristo cresça cada vez mais, que ele fique maior e que eu fique cada vez menor. E outra coisa, quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Ah, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ficar atrás de Jesus e para João estava tudo bem, gente. Ele entendeu o significado do conhecimento, que quando a gente adquire o conhecimento, a gente tem que compartilhar isso, a gente tem que atingir as outras pessoas com as coisas boas. E ele ouvia tudo que ele podia sobre Deus, ele sabia a verdade sobre Jesus e ele queria compartilhar isso com todas as pessoas. Ele queria que as pessoas também tivessem o que ele tinha, esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus. E é isso que a gente precisa. A gente precisa ter esse encontro com Deus. A gente precisa adquirir esse conhecimento de Deus. E quando a gente adquirir isso, a gente precisa compartilhar com as pessoas sobre Jesus. Porque Ele é o único caminho, o único que pode nos salvar. Vamos orar e pedir a Deus para que a gente possa aprender e descobrir coisas novas e conseguir passar isso para as pessoas? Vamos lá? Querido Deus, alguns de nós estão apenas começando na fé, outros já estão há mais tempo, mas a gente quer aprender mais do Senhor, a gente quer ouvir mais sobre o Senhor. Tudo que nós ouvimos e tudo que nós aprendemos, a gente não quer guardar para nós esse conhecimento. Nós queremos passar para as pessoas. Por favor, nos ajude a fazer isso. Em nome de Jesus eu oro, que tudo que eu aprender sobre o Senhor, que eu possa compartilhar com as pessoas, porque conhecer o Senhor é simplesmente maravilhoso. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Crianças, por causa disso que quando João contou sobre a verdade,
quando João compartilhou sobre esse conhecimento, foi por causa disso que André, Pedro, né, que era o segundo irmão de André, e outras pessoas passaram a seguir a Jesus, porque João, ele compartilhou isso, ele falou disso com as pessoas. E a gente, quando nós temos a Cristo, quando nós deixamos Cristo trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo, ele mora em nós, ele é nosso amigo e ele vai trabalhar dentro da gente para nos tornar cada dia mais parecido com Jesus. E quando a gente começa a ficar parecido com Jesus, isso vai nos ajudar a fazermos escolhas sábias. Sabe por quê? Eu vou falar e depois você vai repetir comigo. Porque quando você descobre algo novo, isso pode mudar você. Vamos repetir? Quando você descobre algo novo, isso pode me mudar. Isso aí. Quando a gente descobre alguma coisa nova, isso faz toda a diferença. Isso nos muda. Que você a cada dia tenha vontade de aprender ainda mais sobre Jesus. E que todo conhecimento que você adquirir, você compartilhe com as pessoas. E faça escolhas sábias. Tá bom? Tchau, crianças! Uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima história.